Boa noite a todos, os que estão em casa, os que estão presentes. Estamos iniciando mais um culto de louvor e adoração a Deus. Quem tem Bíblia, gostaria que você abrisse no livro de Provérbios, capítulo 16. Quero me ater apenas ao versículo 24. Pode deixar o 16 aberto, mas quero trabalhar com você o versículo 24. Está no telão aí o 24? Coloca o versículo 24 para mim no telão, por favor. Não precisa ficar em pé nesse momento, tá, queridos? Daqui a pouco você vai ficar. Versículo 24 apenas. Olha o que diz o versículo 24. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Só há uma maneira de nós termos palavras agradáveis. Quanto mais cedo nós buscarmos intimidade com Deus, quanto mais cedo nós desejarmos ouvir a vontade de Deus, com toda certeza nós vamos ter palavras agradáveis. E o interessante aqui é que diz que são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Eu gostei muito dessa expressão final, medicina para o corpo. E quantas vezes nós, por falta de entendimento da palavra, acabamos se tornando veneno para o corpo do outro, porque sai da nossa boca a palavra que não deveria sair. Nós precisamos buscar em Deus e na sua palavra qual é a vontade dele para nós. Nossa mensagem de hoje diz que se eu sou homem de Deus, e ele faz uma prova ali, morre 51, depois mais 51, no terceiro 51 para. Nós precisamos, como homens e mulheres de Deus, gerar no nosso coração, sendo as nossas palavras agradáveis, nós vamos ser medicina para o nosso irmão, para a nossa irmã, nós vamos ser medicina para o vizinho, nós vamos ser medicina para os colegas de trabalho. E só há uma maneira da nossa palavra ser medicina: quando nós estamos alinhados com o Senhor, com a sua palavra. Estudamos muito isso hoje aqui com o pastor João Marcos, na escola bíblica dominical, em cima de Provérbios. E continuaremos estudando semana que vem. Acho que vale a pena você se esforçar de vir à escola bíblica para você buscar mais estas palavras agradáveis, buscar mais esse entendimento da revelação. E se você é cristã, se você é um cristão, você vai ter a consciência que nós enfrentamos desafios e desafios diários. E a gente aprendeu isso hoje de manhã aqui, que o Evangelho é para os fortes, que não querem ganhar a vida fácil. Se nós somos fortes, queremos o melhor para nós, para os nossos filhos, netos e bisnetos, nós precisamos nos conscientizar que palavras agradáveis somos como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Tem muita gente ferida, doente, tomando todo tipo de medicação, porque foi ferido e muito ferido, e encontrou no remédio uma solução para tampar a ferida e não ser curado. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu coloco diante do Senhor a tua palavra. A sua palavra diz aqui que ela é medicina para o corpo. Nos ajuda a entender isso, Senhor.
Tira de nós aquilo que é veneno, aquilo que não é medicina, aquilo que destrói, difama, e coloca em nós, Pai, a palavra agradável, a palavra que é medicina. Pai, nós oramos pelos que estão em casa e assistiram esse culto. Nós oramos por aqueles que já estão presentes. Nós oramos por aqueles que ainda vão chegar. Nós oramos por aqueles que há muito tempo não vêm na casa do Senhor. Deus, nós colocamos tudo isso nas mãos do Senhor e pedimos que o Espírito do Senhor possa nos alcançar, a todos os presentes aqui em casa, aos que estão trabalhando, e que possamos neste momento dar adoração ao Senhor e depois ouvirmos uma palavra da parte do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aqueles que puderem, vamos ficar em pé e vamos adorar ao Senhor. A minha glória é fazer reconheçam a ti.
Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis. Segundo Reis, primeiro capítulo. À medida que você achar, fique em pé em reverência à palavra do Senhor, salvo você ter um problema de saúde, e aí não dá. Depois da morte, 2 Reis, capítulo 1. Só um minutinho que eu acho que eu anotei errado aqui. O endereço está correto, só preciso confirmar um detalhe aqui. É isso mesmo, é versículo 1, eu coloquei 11, é o mesmo. Depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel. E caiu Acasias pelas grades, deu o quarto alto em Samaria e adoeceu. Enviou mensageiros e lhe disse-lhes: Ide consultai Baal-zebube, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse: Elias, o tesbita, dispõe-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria e diz-lhes: Porventura não há Deus em Israel para irdes consultar Baal-zebube, Deus de Ecrom? Uma pergunta, né? Por isso, assim diz o Senhor: da cama a que subsiste não descerás, mas sem falta morrerá. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para o rei, e este lhe perguntou: Que há? Por que voltaste? E eles responderam: Um homem nos subiu ao encontro e nos disse: Ide, voltai para o rei que vos mandou, e dizei-lhes: Assim diz o Senhor: Porventura não há Deus em Israel para mandardes consultar Baal-zebube, o Deus de Ecrom? Portanto, da cama a que subsiste não descerá, mas sem falta morrerá. Ele lhes perguntou: Qual era a aparência do homem que vos veio ao encontro e vos falou tais palavras? E eles responderam: Era um homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de cinto de couro. Então disse ele: É Elias, o tesbita. Então lhe enviou o rei um capitão de 50 com seus 50 soldados, que subiram ao profeta, pois estava sentado no cimo do monte. E disse o capitão: Homem de Deus, o rei diz: Desce. Elias, porém, respondeu ao capitão de 50: Se sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti os teus 50. Então o fogo desceu do céu e consumiu a ele os seus 50. Tornou o rei a enviar outro capitão de 50 com os seus 50. E ele lhe disse: Homem de Deus, assim diz o rei: Desce depressa. Respondeu Elias e disse: Se sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti os teus 50. Tornou o rei a enviar terceira vez um capitão de 50 com os seus 50. Então subiu o capitão de 50, indo ele, pôs-se de joelho diante de Elias e lhe suplicou e disse: Homem de Deus, seja, peço, precioso aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Pois fogo desceu do céu e consumiu aqueles dois primeiros capitães de 50 e seus 50. Porém agora,
seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desce, com estes não temas. Levantou-se e desceu ele, o rei. Disse a este: assim diz o Senhor, porque enviaste mensageiros a consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom. Será acaso por não haver Deus em Israel, cuja palavra se consultaste? Portanto, dessa cama que subsiste não descerá, mas sem falta morrerá. Assim, pois, morreu segundo a palavra do Senhor, que Elias falara. E Jorão, seu irmão, começou a reinar em seu lugar, no ano segundo de Jorão, filho de Josafá, rei de Judá. Portanto, Acasias não tinha filhos. Quanto os mais atos de Acasias, o que fez, porventura, não estão escritos nos livros da história dos reis de Israel? Pai querido, fala conosco, fala com o teu povo que está em casa, em nome de Jesus. Amém. A história sobrenatural deste homem de Deus, ela é conhecida de nós, todos nós conhecemos, não só de ouvir falar, mas de ler a respeito do profeta Elias. Ele ocupa do capítulo 17, versículo 1 de 1 Reis, e vai se concluir em 2 Reis, capítulo 2. Este nome Elias significa Jeová é Deus. E este homem, ele vai entrar o seu ministério na história em um momento em que nada diferente de nós. O país está marcado por uma crise de fome, crise de miséria, crise de corrupção, crise de apostasia. Mas em meio à crise moral, social e espiritual, Deus levanta este homem de coragem. Nós vivemos uma crise tão idêntica quanto naquela época. E nós precisamos estar atentos. Muitas pessoas chegaram depois, então vale a pena eu trazer de volta algo da escola bíblica de hoje. Palavras agradáveis são como favo de mel, doce para a alma e medicina para o corpo. Como nós estamos precisando ouvir a palavra agradável de Deus. Só que a palavra agradável de Deus, ela tem exortação, ela tem correção, ela nos direciona em algumas situações a qual nós percebemos que o mundo moral corrompido, eles não entendem, porque lhes falta esta palavra agradável que é medicina para o corpo. E nós precisamos ficar atentos. Este homem conhecido de Israel, contemporâneo de Acabe, Jezabel, Acasias, Obadias, Geu e outros, este homem usado por Deus com uma visão espiritual ampla, presente esse de Deus na vida de cada um de nós, porque a palavra do Senhor diz que cada um de vocês que estão aí sentado tem o Espírito Santo. E se nós temos o Espírito Santo, nós temos a capacidade de acalmar o nosso coração, de ouvir o Espírito Santo, as palavras agradáveis. E quando é que eu vou ouvir as palavras agradáveis? Quando eu
acalmar a minha alma, me direcionar a ouvir o que Deus tem para o meu coração. Qual é o plano de Deus para mim? Nós fazemos planos, nós devemos fazer planos, faz parte da nossa vida, mas a palavra do Senhor diz que nós, o coração nosso faz planos, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. E o povo não estava ouvindo qual era o plano de Deus. O povo não estava quieto. Acalma o seu coração. Essa tempestade pode ser uma resposta de Deus para mudar a sua história. E o povo não estava interessado em ouvir. E esse homem de Deus, que inicia lá no 17:1, ele já autorizado por Deus, ele levanta uma palavra, está confirmada lá em Tiago: não vai chover 3 anos e 6 meses. A partir do momento que ele lançou aquela palavra, ele decretou aquela palavra veio cumprir na nação de Israel. E isso nós aprendemos o quanto é importante para nós. Se a palavra é medicina, cuidado com aquilo que você lança sobre o seu esposo, sobre sua mulher, sobre seus filhos, sobre o seu trabalho. Porque a palavra lançada do profeta foi: não vai chover 3 anos e 6 meses. E ela trouxe uma miséria tremenda, um sofrimento tremendo, mas cumprindo assim o mandato de Deus. A nação estava corrompida, coisa essa que estamos vivendo hoje no mundo inteiro e também em nossa nação. Então nós precisamos ver que quando ele falou, aconteceu e cumpriu. Mas uma vez que ele deu uma palavra profética, uma vez que ele deu, você está prestando atenção? Uma palavra de Deus, ele teve, como homem de Deus, como homem de Deus que você é, ou mulher de Deus que você é, ele teve que pagar o preço desta palavra profética. Ele sai da zona de conforto. Ele é obrigado a ir para uma região sozinho. Seus companheiros, corvos, urubus. A palavra do Senhor diz que este homem deu a palavra, mas esse homem também ficou por um determinado tempo vivendo uma situação difícil. A situação já estava difícil, porque como a palavra lançada profética estava cumprindo na vida de Israel, o próprio Elias é atingido pela seca, porque o córrego de Querite secou. Quando nós lançamos uma palavra profética que ela vai cumprir, se ela é boa, ela vai cumprir porque ela é boa. Mas se ela é uma palavra difícil, ela vai cumprir também. Então nós temos que tomar cuidado. E ele foi usado, lançou aquela palavra, falou na presença do rei. Ele não tinha medo, ele tinha certeza absoluta do que ele estava falando. E a palavra do Senhor diz que cumpriu na vida dele, dentro da história dele. Não estou aqui ainda no homem de Deus, estou lá atrás. Cumpriu na vida dele, sustentado por corvos. E depois ele vai para a casa de uma mulher, que vivendo a palavra profética lançada por ele, de miséria, vivendo um momento difícil.
Uma mulher que diz para ele: olha, a nós é a última refeição. Como não existe mais nada para comer, a partir dessa última refeição, já avisei meu filho e eu também já estou consciente que vamos morrer. Elias chega nessa casa que está o espírito da morte e chega nessa casa trazendo vida, porque o Espírito de Deus estava na vida dele. Ele pôde declarar: está chegando aqui a vida. O que é que nós temos? O que é que você tem em casa? Um bocadinho de farinha na panela, última refeição, e vamos morrer. Elias diz: prepara esse único bocado que você tem para mim. A mulher que já não tinha mais esperança em nada, mas chega aquele homem diferente na casa dela. A mulher acredita, tudo ou nada. É aquilo que pregamos dia 2/9. Deus não só via as orações de Cornélio, mas Deus também via as ações. Esmola. Eu não quero falar para você de dízimo e oferta. Eu não quero me ater nessa área. Eu quero me ater na área das ações. Quais têm sido as tuas ações para conquistar a sua família? Qual tem sido a sua ação para conquistar os seus vizinhos? Qual tem sido a sua ação para conquistar os seus colegas de trabalho? Quando nós olhamos para a palavra não é só oração, é orar com ação. E a nossa ação, muitas vezes, não precisamos pregar o Evangelho. Eles precisam ver em nós que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus, sem palavra, ação. E este homem tinha ação. Este homem tinha atitude. Este homem tinha intimidade com Deus. E quem tem intimidade com Deus tem uma ligação direta com o céu. E quem tem ligação direta com o céu, não importa o que está acontecendo, não importa o que você está passando, não importa que todas as portas estão fechadas, não importa a crise, você acredita pela palavra da fé que Deus está no controle. Quando nós acreditamos que Deus está no controle, ainda que o espírito de medo bata a porta, ainda que o desespero bata a porta, ainda que você não consiga enxergar, acredite, a minha palavra é medicina para a alma. A palavra de Deus é medicina para a alma. Talvez muitos de nós esperávamos um outro resultado, mas aprove a Deus dar o resultado que Ele quis, da maneira como Ele quis. Esta mulher que vê a vitória, que vê a resposta, que vê o milagre da farinha na panela multiplicar, de repente, do nada, seu filho adoece e morre. Esta mulher chega para Elias: por que você fez isso comigo? Que tormenta é essa? Você me livrou da miséria, entrou comida na minha casa, passamos pela crise, sobrevivemos, e agora meu filho morre. Que justiça é essa? Que juiz é esse? O que eu fiz? Este homem de Deus, sem alarde, sem os holofotes da vida, sem querer ser estrela, este homem de Deus, ele olha para você nessa noite. Olha para ele, não conversa não, olha para ele. Por favor, olha para ele. Olha para Cristo. Entenda o que você está fazendo aqui. Você está aqui para ouvir uma palavra da parte de Deus. Não deixe o Espírito Santo do lado. Deixa Ele falar dentro do seu coração. O Espírito Santo está aqui.
E Ele está dentro de você, e Ele quer fazer dessa palavra medicina na tua vida. Ele quer mudar a tua história, não é batendo, não é te exortando, não é te dando uma palavra dura, mas trazendo para você: abra a mente, abra o coração, deixa Deus falar com você. E esse homem sem holofote, ele pega aquela criança, vai lá no quarto, clama a Deus, e Deus ressuscita a criança, e Ele devolve para sua mãe. Este homem, com tantas vitórias, um dia ameaçado. Gente, olha para mim, o ser humano é complicado. Nós somos ser humano, nós somos complicados. Por causa de uma ameaça de uma pessoa, poderia ser um homem, eu não quero valorizar que foi uma mulher, poderia ser um homem, mas por acaso foi uma mulher. Ele venceu 850 profetas do diabo. Os profetas chegaram ao ponto de se rasgarem com lancetas, o sangue descia para o corpo deles, trabalharam mais de 5 ou 6 horas, pedindo para os espíritos descer, em outras palavras, para o capeta descer, para o diabo descer. Mas Deus falou: capeta, agora você não vai descer, porque nem o diabo faz. Se Deus falar agora, não. Você pode incorporar, pode comer gilete, pode comer copo, pode comer faca, pode comer o que você quiser. Vai lá no YouTube para você ver essas coisas. Mas agora você não vai comer nada, você não vai fazer nada. Encerrou o período deles, já era meio-dia. Não sei se era meio-dia, era par da tarde. Este homem chega ali, organiza o altar de novo. Por isso que o seu altar, a sua casa, o corpo seu é altar, é templo do Espírito Santo. Se organiza. Está escrito que a palavra de Deus é medicina para o corpo. Ei, mas está escrito que a amizade desse mundo é inimiga de Deus. Se você é amigo desse mundo, você é inimigo ou inimiga de Deus. Como conciliar isso? Somente através da palavra, da medicina, da palavra de Deus para o seu corpo, que você vai conseguir conciliar, viver nesse mundo, mas não ser amigo desse mundo, e estar com a consciência aberta a qualquer momento, seja agora, ou seja na idade que está a mãe do pastor João, 92 ou 93, pastor? 92, está ali bonitinha, parece uma criança, mas está com 92, e daqui a pouco ela vai, ou eu vou antes dela, não sei, mas nós iremos. Então nós temos que ter a consciência: o que é que eu estou plantando? O que que Deus está trazendo para nós? Este homem de Deus, desafiado por uma mulher, ele foge. Ele entra em desespero. Deus vai lá, acalma ele, tem um encontro com ele. E o final desse homem, ele é arrebatado. Só 2 seres humanos foram arrebatados sem a morte, segundo as Escrituras: Enoque e Elias. Pois bem, depois dessa introdução, agora vamos à mensagem. Este homem encontra um rei, encontra um camarada que vai fazer um desafiozinho para ele. Adoeceu, e esse homem, esse rei chamado Acasias, manda consultar demônios, espíritos. Não tem resposta, é claro. E esse homem
manda buscar. Ele não pediu, não, ele mandou, vai lá buscar. Quem? O homem de Deus. O homem de Deus, ele está tranquilo. Ele não está com medo do rei Acasias. Ele só diz para o primeiro pelotão: se sou homem de Deus, desça fogo do céu. O primeiro pelotão chegou lá e disse: desce. Só isso. O rei mandou: vamos. Falou: olha, eu não vou, mas já que vocês estão me peitando, estão insistindo, desça fogo do céu. 51. Alguém deu a notícia para o rei que a coisa não funcionou, o profeta não veio. Vai lá o segundo pelotão, usando uma linguagem um pouquinho mais forte, ele disse: ó, você já está atrasado com o seu compromisso com o rei. A ordem agora é que você desça depressa. Elias é para ir depressa? Tudo bem. Se eu estou certo e vocês estão certos, vamos fazer agora o teste. Desça fogo do céu, mais 51. E agora chega a notícia para o rei. Olha o que é um coração sem a medicina de Deus, sem a palavra agradável. Ele é duro. Terceiro pelotão mandou, já tinha morrido 102. O rei já sabia que tinha morrido 102 pessoas, mas ele não estava nem aí com a morte de 102, vai mais 51. Você está entendendo por que a palavra de Deus é medicina para nós? Por que é tão importante você prestar atenção no culto, na palavra, ou lá no momento que você lê a Bíblia, lá no momento que você dedica, eu quero ouvir Deus falar comigo, porque é medicina para o seu corpo, vai te fortalecer. Faz muito tempo que eu não falo isso aqui, hoje eu vou falar de novo, porque faz muito tempo que eu não falo realmente. Eu ainda hoje, essa semana, eu convivo com gente com Covid, botei a mão na cabeça de gente com Covid essa semana. Você quer ter medo de mim? Tenha. Mas o homem de Deus, que tem a convicção do que ele está fazendo, ele não tem medo da morte. Se eu estiver aqui, eu vou. Falei isso para vocês várias vezes. Já levei a minha mulher no banco para saber o número da senha da conta, porque se eu for, ela vai se virar. Mas entenda uma coisa, o homem de Deus tem que ter convicção. Eu sou analfabeto sim, sou cheio de falhas sim, tem um monte de coisas que eu não sei fazer direito, mas deixa eu te falar uma coisa, eu tenho uma convicção absoluta do ministério, da chamada, do pastoreamento, até o momento que Deus me chamar. O homem de Deus, ele não pode ter medo. Ele tem que vigiar, vigie sim, lava a mão, passa o álcool, alimenta bem, procura as vitaminas, vigie sim. A única coisa que eu desobedeço é na máscara, né? Vocês quase nunca veem eu de máscara. Mas deixa eu te falar uma coisa, a convicção da fé, desde março de 2020 a setembro de 2021, Deus tem me guardado até aqui. E vai guardar até a hora que Ele quiser. E se o seu pastor foi embora, ele foi feliz porque Deus levou. Entenda uma coisa, o homem e a mulher de Deus não pode viver no espírito do medo, da derrota, do fracasso. Nós temos que viver do que está escrito na palavra. E a palavra de Deus está dizendo para mim, brilhantemente pregado na escola dominical, vários versículos, mas eu me ative a esse. A palavra do Senhor é para minha alma medicina para o meu corpo físico.
Se a minha alma está bem alimentada pela certeza do propósito de Deus, eu estou bem emocionalmente e alimentado pela palavra. Eu me lembro muitas vezes, ainda que eu beba alguma coisa mortífera, não me fará nenhum mal. É a convicção, isso é o caminho da fé. E nós precisamos entender que este homem repetiu pela terceira vez, e Deus falou com ele através do anjo: agora você vai. E você pensa que ele chegou no rei e falou coisa agradável? Ele só falou isso para ele: você vai morrer. O que você plantou, aprendemos hoje na escola dominical, o que você plantou, você colheu. Algumas coisas que a gente planta na vida, o sangue de Jesus te purifica do pecado, mas você matou. Você vai lá no juiz e pede para ele te libertar. O juiz é cristão, é servo de Deus. Fala: meu irmão, nós dois vamos para o céu juntos, mas o fato de você matar, você vai ter que ficar aqui dentro da gaiola 30 anos. Nós temos que entender que as consequências do que eu planto, eu vou colher. Agora, quando eu quero que a palavra de Deus seja medicina para o meu corpo, eu vou ouvir qual é a vontade de Deus. E Elias surge num momento contundente. Elias surge no momento que a nação está corrompida, que os valores estão corrompidos. Olha aí o que nós estamos vivendo: valores corrompidos, valores moral da família corrompida. Mas Deus conta com você, homem de Deus, com você, mulher de Deus, para poder mudar essa história, para poder mudar esse decreto. E as pessoas olharão para você e sentirão firmeza e dirão uma para outra: eu vou seguir o Deus daquele rapaz, daquele homem, daquela mulher, daquele ancião, porque eu vi a vida dela mudada, eu vi a vida dele mudado. Elias, homem de Deus: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu. Nós precisamos alcançar e entender que, sendo nós homens ou mulher de Deus, usado por Deus, o método de Deus de treinar e capacitar cada um de nós, algumas vezes você vai ficar na solidão. Algumas vezes você vai ficar no deserto. Algumas vezes você vai pensar como Elias, pedir a morte. Mas Deus conhece o seu e o meu e o nosso coração. Quantas vezes nesses dois últimos anos, 2020 e 2021, eu orei a Deus pedindo a morte. Eu literalmente: Senhor, me mata, me leva. Orei com convicção, não orei errado não, orei com convicção. Eu não aguento mais a pressão, me mata e me leva, só quero ir para o céu. Porque a pressão é grande. Quando você vê as pessoas desprezando a Deus, desprezando o moral, aprovando a situação corrompida que a sociedade está vivendo. Se você é uma mulher de Deus de verdade, um homem de Deus de verdade, você se desespera. A única diferença, que mesmo desesperado, nós oramos a Deus, colocamos nas mãos dele e confiamos: Senhor, eis-me aqui. Se for para ser instrumento do Senhor, então nós fica. Do contrário, leva nós. Nós não é você não, é eu. Nós temos que ter convicção de propósito, e o propósito nosso é alcançar as almas. E às vezes a gente passa por alguma situação. Hoje veio um camarada aqui, assistiu a escola dominical, pediu se eu podia fazer alguma coisa, tinha uma cesta completa. Falei: onde você está morando? Fui com ele lá. Ele está morando debaixo de uma laje, não tem nada. E ele cozinha à noite, não vou entrar em detalhes aonde ele cozinha,
uma vida de miséria. Eu dei 2 calças para ele, dei uma camisa agora à noite e falei para ele: eu estou à disposição para caminhar com você. Isso está dentro de calçado. O homem e a mulher de Deus, qual foi a comida que você comeu hoje que você não achou muito agradável? Qual foi a atitude sua hoje que o pernilongo te mordeu e que você não gostou porque o pernilongo te mordeu? Lá morde ele completo, porque está na beira do rio. Sabe, nós temos que olhar que a nossa fé é fé com ação. Eu não quero saber se você deu uma cesta básica para alguém, estou falando como pastor de igreja. Eu não quero saber quem você ajudou, porque a Bíblia já diz que o que a mão direita faz, a esquerda não faz. Nós não temos que fazer alguma coisa e tocar trombeta. Nós temos que ajudar, porque Deus mandou nós ajudar sem tocar trombeta. Nós temos que fazer, porque precisamos fazer. Homem de Deus, mulher de Deus, tem ação. Estamos vivendo dias de miséria, sim. Tem gente que não tem o que comer hoje, sim. Mas e você? Porque o calor está grande demais, o seu dia não foi agradável? Sei. O amor se esfriou. E nós precisamos pedir a Deus, Espírito Santo, que está dentro de mim e dentro de você: Senhor, traz de volta em mim a chama do primeiro amor. Senhor, eu quero, como Elias, ser conhecido como uma mulher de Deus, como um homem de Deus. Mas aquilo que eu fizer, Senhor, eu quero que só o Senhor veja. Eu não quero tocar trombeta, eu não quero falar com ninguém. Eu quero que apenas o Senhor veja. Essa é a realidade do homem e da mulher de Deus. Essa é a realidade. Mas esse homem saiu dos holofotes, saiu daquela guerra com 850 profetas do diabo. Esse homem solitário, no esconderijo, convivendo com corvos. Deus preparou ele para prevalecer no público. É preciso ser treinado no secreto. Você pode bater palma para Jesus, você pode glorificar o nome dele, você pode dar um glória para ele. Será que você está no secreto? Ninguém vai para público e nem cresce no público se não passar pelo secreto. O grande problema dos altares hoje é que muita gente já quer estar no altar, mas não quer começar lá no primeiro degrau. Nós precisamos rever valores e levantar hoje Elias, mulheres, Elias, homens. Homens e mulheres que fazem a diferença na sociedade. Porque eu quero te dizer, Deus está no coração da igreja de Cristo, e Ele quer restaurar em nós o altar que está em ruína. E o altar que está em ruína é a oração. O altar que está em ruína é a comunhão. O altar que está em ruína é a fidelidade. Esses altares estão em ruína e é preciso nós levantar esses altares. Oração, comunhão e fidelidade. Quando nós nos dispusermos a gastar menos tempo com celular e a gastar mais tempo com oração, o seu altar vai mudar, a sua vida vai mudar. Eu tenho celular, tenho rede social, tenho Facebook, mas o que a gente vê de lixo nisso é terrível, é lamentável. E eu tenho o prazer de ver muitos crentes usando de maneira errada. Por que eu falo tenho prazer? Porque como pastor me cabe assistir, olhar os stories. Cristão é diferente de crente. Saia da lista dos crentes e seja cristão. Mude a sua história. Transforme o seu tempo
Já disse, nada contra a rede social, porque eu tenho. Mas transforma o seu tempo em um tempo, o seu altar de oração, o seu altar de ler a palavra de Deus e ela ser medicina agradável para o seu corpo e aqueles que convivem com você. Transforma o seu altar de fidelidade. Molde a sua história. E eu vou falar isso aqui até o dia que Jesus me levar. Caixão não tem gaveta, amiguinho. Caixão não tem gaveta, amiguinha. A hora que você for, tudo que você está batalhando, não vai na gavetinha do caixão. Vai ficar para o resto da família brigar. Ei, acorda. Deus está te dando um alerta. O alerta é que Ele procura, Ele deseja ardentemente homens e mulheres de Deus. Já estou encerrando. Você tem andado na presença de Deus como Elias? Feche seus olhos um minutinho. Quero fazer umas perguntas, mas quero que você entre na sua alma. Com o olho aberto a gente olha para o outro, né? Você tem andado na presença de Deus como Elias? O Senhor está te perguntando agora. Você tem sujeitado o tratamento de Deus? Uma palavra dessa é confrontativa. Você tem aprendido a depender de Deus? Você tem passado um tempo de qualidade com Deus? Você tem coragem de confrontar os seus pecados? Na palavra, não é o que o pastorzão fala, João ou Luiz Carlos, não. Você tem recebido cura dos seus próprios medos através da medicina da palavra? Nós precisamos cruzar o Jordão. E é o que Deus deseja de nós. Feche seus olhos, já está fechado, né? Pai, esta é a palavra. E ela produz medicina para o corpo. Que toda a igreja possa receber essa medicina para o corpo. Aqui os que estão em casa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Gente, a igreja tem um ministério de oração de segunda a sexta-feira. Abrimos a igreja 6 horas da manhã e encerramos 7h15, 7h20. Então você é nosso convidado. Se quiser passar por aqui para orar, pode passar nesse horário, que não tem feriado, não tem férias, é o ano todo. Amém? Vamos ficar em pé para receber a bênção final. Lembrando a igreja que tem porta lá atrás, tem porta aqui na frente, e a gente ainda não se abraça, não tem aquele encontro caloroso devido à preocupação lógica do Covid-19 ainda em pleno funcionamento no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Amém? Vamos ficar em pé, estenda suas mãos para frente, que a graça do Pai, o amor do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo nos levem em paz, e toda a igreja diga...